Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Mais uma semana que o devocional é feito, que o Senhor permite que a palavra dele seja declarada e que seja assim por muito tempo. Agora os vídeos estão saindo na quarta-feira, né? Porque ontem eu fiquei com meus filhos aqui em casa, então não deu pra gravar, mas ainda assim a rotina tá um pouquinho corrida, vamos dizer assim. E por muitas vezes também dá vontade vamos dizer assim, ai, Senhor, eu tô tão cansada de não fazer mais vídeos, alguma coisa assim, sabe? Mas aí eu lembro que a prioridade da minha vida é Deus. E tem que ser sempre, né? Primeiro Deus, depois minha família e depois todo o resto. E por mais cansada que eu esteja, por mais que meu corpo esteja fadigado, eu tenho que lembrar que quem me fortalece é o Senhor. Então, não importa se eu estiver cansada fisicamente, o Senhor me anima espiritualmente e vai vir pro físico também, né? E que seja assim para todo sempre, que eu possa declarar a palavra do Senhor, que seja para uma, duas, mas que toque o coração de alguém, inclusive o meu. Amém. A palavra do Senhor dessa semana tá no livro de Marcos. O livro de Marcos é um livro do Novo Testamento, né? Depois que Jesus veio, que ele realizou muitos milagres. E é mais um milagre que a gente vai falar do cego Bartimeu. Tá no livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 em diante. E diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão seguiu. Um mendigo chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: Cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: Falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse: Vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Amém. Que palavra linda, né, gente? É tão bom a gente ver milagre, né? E uma coisa, assim, que toca o meu coração. A gente lê na Bíblia milagre. A gente escuta testemunhos de pessoas na internet, até próximo, que falam: oh, nossa, aconteceu isso na minha vida, foi algo sobrenatural. E você crê, você acredita, né? E quando chega na sua vez de viver um milagre, de viver algo sobrenatural, você acha que não vai acontecer, você acha que você não é digna, vamos dizer assim, né? E essas histórias aqui que estão escritas na Bíblia, elas realmente aconteceram. Às vezes a gente pensa, né, tipo, isso é uma história, um livro de história. Pode ser sim um livro de história, mas uma história verdadeira que realmente aconteceu. Todos esses milagres que aconteceram no passado também podem acontecer hoje e acontecem hoje. E a gente, por muitas vezes, não se sente merecedor de viver isso, acha que não vai acontecer. Mas o Senhor fala pra você e pra mim: você é merecedor de viver um milagre, você vai viver um milagre. Você só precisa confiar. Assim como foi com o cego Bartimeu, ele confiou. Na verdade, quando Jesus falou: tragam ele até mim, ele foi, ele nem pensou, ele só levantou e foi. Ele confiou que agora ele ia ser curado, que Jesus tinha chamado ele para a cura dele vir. Ele confiou, tanto é que ele já joga a capa dele. Tipo, eu jogo tudo, eu confio tanto no meu milagre que eu abro mão até da minha capa, sabe? Eu abro mão de tudo e eu tô indo em direção ao meu milagre porque o Senhor me chamou. Amém, gente? E eu anotei aqui, o cego Bartimeu, ele era determinado, né? Quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele não ligou para as vozes, porque as pessoas mandavam ele se calar, as pessoas falavam: cala, te cala, sabe? As pessoas falavam: para. Por muitas vezes alguém pode falar assim: ó, para, não vale a pena, não adianta você lutar, não adianta você clamar, e porque Jesus não vai te ouvir sobre isso, sabe? É uma coisa tão pequena, vamos dizer assim, vai orar por algo melhor. Mas o Senhor fala pra gente hoje que a gente precisa ser determinado, igual esse cego, sabe? Se o Senhor nos deu uma palavra, se o Senhor nos chamou para algo, a gente tem que ser determinado, não importa as circunstâncias. Amém? Que você possa confiar tanto no seu milagre, ter tanta fé que vai acontecer, que você não ligue, que você só jogue sua capa e siga no caminho do milagre, no caminho de quem vai realizar esse milagre na sua vida.
Amém? Jesus sabia qual era a necessidade, que o Senhor sabe qual é a nossa necessidade. O Senhor sabia qual era a necessidade do cego Bartimeu. Ele sabia que ele era cego, que ele queria enxergar, mas ele quer que saia da nossa boca aquilo que a gente quer viver. Ele quer que a gente declare, ele quer que a gente entre no nosso quarto para orar, ou em qualquer lugar que a gente estiver, e fale: Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso que o Senhor transforme a minha vida espiritual. Senhor, eu preciso que o Senhor transforme determinada área da minha vida. Ele quer ouvir, Ele quer que a gente declare, que a gente fale: Senhor, eu preciso de uma mudança nessa área da minha vida. Ele sabe do que a gente precisa, mas Ele quer que a gente fale. Porque quando o Senhor fala assim pra gente: o que você quer? Você quer muitas coisas. Eu mesma quero muitas coisas. Mas eu sei o que eu preciso, sabe? Eu quero muitas coisas. Eu posso pedir pro Senhor. Fala: Senhor, abençoa minha vida financeira. E o Senhor vai abençoar em nome de Jesus. Mas uma bênção que não é pra chegar naquela hora, que chega porque eu pedi, pode virar uma maldição. Vamos dar um exemplo, assim, da vida financeira. É a coisa mais fácil, assim, que a gente pode dar um exemplo da vida financeira, né? Senhor, me abençoa com um carro. Eu quero um carro, mas eu quero um carro 0 km, que é meu sonho, e eu mereço. Você merece, sim. Mas talvez não seja a hora de você ter um carro 0 km. Aí o Senhor vai e manda pra você um carro. E você toda feliz, amém, glória a Deus, e tira foto e posta, porque as pessoas adoram mostrar o que tem, né? E aí chega a parcela pra pagar, você pagou a parcela tudo bonitinho, chega a segunda, você já vai ficando um pouquinho preocupado, mas você se esquece que em janeiro tem o IPVA. Aí você tá pagando parcela, depois paga o IPVA, você não se organizou, aí você já começa a se embolar em dívida, e vira uma bola de neve, e aquilo que era pra ser uma bênção acaba virando uma maldição, porque chegou antes da hora. Então, que nós possamos olhar para nossa realidade hoje e falar: Senhor, eu preciso disso. Não é o que eu quero, é o que eu preciso. Senhor, eu preciso de uma transformação na minha vida espiritual. Senhor, eu preciso de uma transformação na minha vida familiar. E que o Senhor vai te ouvir e Ele vai te curar. Ele vai fazer o milagre que você está pedindo. Você precisa saber pedir para o Senhor, saber o que vai pedir. Não o que você quer, mas sim o que você precisa. Amém? E a gente também tem que ter consciência da nossa cegueira. Por vezes, né, a gente acha: nossa, não, minha vida tá maravilhosa, minha vida não precisa ser mudada, tá tudo bem. Mas você sabe que não é verdade. Você sabe que em alguma área você tá falhando, em alguma área você precisa de um toque do Senhor. Em alguma área você precisa ser tocado, transformado, curado, limpo. Você precisa de um renovo. Então que hoje você possa pedir para o Senhor, nessa área que você está precisando, um renovo, uma transformação, um milagre, confiar no seu milagre, porque vai acontecer em nome de Jesus, na sua e na minha vida. Amém? Muito obrigada por vocês que ficaram até aqui, que o Senhor possa tocar o seu coração, que o Senhor possa curar o seu coração.